Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro. Estou muito feliz de estar aqui com você em sua casa ou, quem sabe, no seu trabalho, ou até mesmo no hotel onde você nos assiste pela Sky. Bem-vindo! O tema de hoje vai falar sobre o novo nascimento, vai falar sobre essa oportunidade que Deus nos dá de nascermos de novo e nos prepararmos para a vida eterna. Mas antes de falarmos desse assunto, eu quero lembrar a você do estudo bíblico que temos através de um lindo DVD como esse aqui, ó. O Grande Conflito é um DVD de 18 lições, onde você pode conhecer melhor as palavras e o caminho que leva ao céu. Você pode pedir esse material através do nosso e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br. Temos também o nosso site, que é novotempo.com/Arena do Futuro. No Twitter, @Arena do Futuro, você acompanha a gente e descobre muitas coisas que acontecem na pregação do Evangelho em toda a América do Sul. E uma coisa mais, você pode mandar sua pergunta para nós, gravada numa câmera, nessa câmera fotográfica, 15, 20, 30 segundos no máximo, uma perguntinha, manda para cá, a gente pode usar sua pergunta num programa e aí favorecer tantas pessoas. Agora sim, está preparado? Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, prepare o coração, porque hoje o tema é realmente muito importante e emocionante. Vamos ver e ouvir a primeira pergunta dos nossos telespectadores. O batismo precisa ser feito nos primeiros meses de vida? A resposta é não. Não é que não precisa, não deve fazer nos primeiros meses de vida. Por quê? Quando você lê o livro de Mateus, você logo percebe que quando Jesus nasceu, nos seus primeiros dias de vida aqui na terra, Maria, a Virgem, a sua mãe, não o batizou, mas o levou para ser dedicado, apresentado no templo. Assim, nós cristãos seguimos o exemplo de Jesus. Não batizamos o bebê recém-nascido, mas o apresentamos na igreja perante Deus. Esse é o princípio bíblico, que no Antigo Testamento também já era praticado quando se fazia ali a circuncisão de uma criança, por exemplo. Então, nós cristãos não batizamos um bebê, uma criança. Pelo contrário, nós dedicamos a Deus, esperamos que essa criança cresça, receba instruções, conheça a palavra de Deus e depois que ela estiver grande, o suficiente para entender o que é certo e o que é errado, então ela pode e aí deve ser batizada. Só que tem uma explicação mais profunda sobre isso. A explicação é a seguinte: para uma pessoa ser batizada, ela precisa receber orientações. Ela precisa conhecer os princípios doutrinários da palavra de Deus, porque senão não pode ser batizada. E a pessoa tem que entender que batismo significa 3 coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Morte para o pecado, sepultamento da velha vida de pecados e ressurreição para uma nova vida com Jesus. E uma criança recém-nascida não cometeu nenhum pecado. Ela tem a natureza pecaminosa, que já traz desde que nasce, mas ela mesma não praticou nenhum pecado, por isso não pode, não deve ser batizada. E segundo, ela não entende o que é certo e o que é errado. E terceiro, Jesus nos deu o exemplo e devemos seguir o exemplo de Jesus. Ainda falando do preparo para o batismo, Jesus mesmo foi quem disse o seguinte, ó. Aqui está no Evangelho de Marcos, deixa eu ler para você, Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, está bem aqui, ó. O 15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. 2 coisas, não dá para ensinar uma criança recém-nascida e a criança não pode crer. Como ela vai crer? Então, se ela não pode ser ensinada e se não pode crer, também não pode ser batizada. Aí você para e pergunta: pastor, mas espera aí, eu fui batizado quando era criança. Como fica o meu caso? O seu caso era o meu caso também. Eu fui batizado quando era criança. E muitas pessoas no Brasil também foram batizadas. É que os nossos pais, pela fé que tinham, pelo conhecimento que possuíam, eles nos batizaram quando nós éramos crianças, com padrinhos e tudo. Mas agora que a gente cresceu, e agora que a gente entende a palavra de Deus, nós temos que agora nascer de novo, nascer da água e do Espírito, como Jesus fez. Ele, quando já era grande, já era adulto, ele procurou João Batista no Rio Jordão,
pediu o batismo, foi batizado e nos deixou um grande e bonito exemplo. Jesus é o nosso exemplo em todos os momentos e em todos os sentidos. Por isso, eu creio que você que foi batizado quando criança, agora que cresceu, precisa sim passar pelo batismo bíblico, que a palavra batismo já significa mergulhar, imergir, afundar ou sepultar. Temos uma outra pergunta de alguém que nos assiste, vamos ver. Por que as igrejas evangélicas não batizam criancinhas? Está aí, a primeira e a segunda pergunta são quase iguais. É lógico que a igreja evangélica, ela não batiza criança porque ela entendeu, ela já entende exatamente o que diz a Bíblia. É óbvio. Então, algumas igrejas no mundo batizam crianças. Só que eu acho que essa pergunta, ela poderia ser da seguinte maneira. Primeiro, por que não batizam crianças? Está correto, mas poderia ter uma outra pergunta em cima dessa. E a outra pergunta é o seguinte: por que a igreja evangélica não batiza por aspersão? Entendeu? Bom, porque não batizam crianças, já está claro. Porque a Bíblia diz que criança não pode crer e não pode ser ensinada. E segundo, porque Jesus foi batizado quando grande, não quando criança. Então, por isso, nós evangélicos, nós cristãos, não batizamos um bebê recém-nascido. Agora, por que o batismo é por imersão e não por aspersão? Deixa eu explicar. Aspersão é quando você pega um pouco de água e joga na cabeça da pessoa. Isso é aspersão. Imersão é quando você pega o corpo da pessoa todinho e coloca debaixo da água. Isso é imersão. Imersão, tá? E aspersão quando joga um pouquinho de água. Biblicamente falando, o batismo correto é o batismo por imersão. Porque o batismo por aspersão não é batismo e não é bíblico. Eu sei que alguns movimentos por aí fazem batismo de adultos e até de crianças por aspersão. Mas isso não é o princípio da Bíblia. O princípio bíblico e o princípio de Deus é que o batismo seja por imersão, ou seja, o corpo da pessoa tem que ser colocado todo debaixo da água, porque é um símbolo de um sepultamento. Você já foi a algum sepultamento, não já? Quando a pessoa é sepultada, eles deixam o braço para fora? Não. Deixam a cabeça para fora? Não. E a perna? Também não. Todo o corpo é colocado debaixo da terra. Assim é o batismo. O batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Então a pessoa tem que ser sepultada totalmente, o corpo todinho debaixo da água. Aí vem a origem da palavra batismo do grego, como eu acabei de mencionar. Baptizou, que é mergulhar, imergir, afundar totalmente. Se você foi batizado por aspersão, saiba que você não passou pelo batismo bíblico. E agora está na hora de você nascer de novo. Tudo bem? Nunca é tarde para nascer de novo. E quando falamos em nascer de novo, tem algumas características mais. Além do batismo de criança, que já explicamos, além do batismo por aspersão, que também já explicamos e mostramos que tem que ser por imersão, tem um outro detalhe muito curioso. Já que o batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida, aí a pergunta que entra aqui direitinho, sabe qual é? O que é pecado? Né? O que é pecado? Para que, de uma vez por todas, fique claro. Se você abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 4, na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é essa aqui que eu estou usando, veja o que diz 1 João 3, verso 4. Olha que texto esclarecedor. Diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, está claro, pecado é transgressão da lei. A lei, os 10 mandamentos, isso é pecado. Quando a pessoa transgride a lei, está cometendo pecado. Então, para que alguém possa ser batizado, essa pessoa precisa morrer para o pecado. Em outras palavras, deixar o pecado, abandonar o pecado. E, finalmente, você precisa entender, sabe o quê? Que para uma pessoa ser batizada, ela precisa entender os 10 mandamentos, aceitar os 10 mandamentos e, na comunhão com Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, decidir, a partir de agora, eu vou seguir a Deus de verdade e obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você foi batizado em algum lugar que não guarda os 10 mandamentos,
ou que não aceita os 10 mandamentos, quem sabe algum movimento que diz assim, não, a lei acabou, a lei foi abolida e tal, e você foi batizado ali, por imersão. Então a forma está certa, foi por imersão, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa parte está certa. O que não está certo é ser batizado no movimento que não aceita os 10 mandamentos e que não pratica. Entende? Lembre-se, são 10 mandamentos. Então, se a igreja não aceita os 10 mandamentos, o batismo daquela igreja não está de acordo com a Bíblia. Por quê? Se aquele princípio está errado, o batismo também está errado. Se aquela igreja está certa, o batismo está certo. É óbvio. Por isso, lembre-se, batismo é morte para o pecado e sepultamento dos pecados. E pecado é a transgressão da lei, como vimos em 1 João 3, verso 4. Aí você para e pensa, pastor, mas na minha Bíblia o verso está um pouquinho diferente. Pode ser, se você tem uma Bíblia revista e corrigida, pode ser que esteja um pouquinho diferente da minha. Então eu vou citar um outro texto para que não haja dúvidas, tá bem? Vamos para Romanos 7, verso 7. Romanos está aqui, ó. Capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Está claro, né? Então, nós sabemos que pecado, de fato, é a transgressão da lei. Por isso, Jesus, numa conversa noturna com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu e achou que Jesus estava falando de um nascimento biológico e ele pergunta, como posso entrar no ventre da minha mãe e torná-la a nascer? Aí Jesus disse, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Só que Nicodemos era um líder do povo judeu. Um líder do povo judeu é como se fosse um pastor, um ministro. E Jesus falou para um pastor, para um ministro, para um doutor chamado Nicodemos, você precisa nascer de novo. E nós sabemos que o final da vida de Nicodemos foi um final vitorioso. Ou seja, ele nasceu de novo. Ele aceitou Jesus, aceitou os princípios e começou uma nova vida. É assim, a gente tem que estar sempre aberto para o que diz a Bíblia. Sempre de coração aberto para aceitar a palavra de Deus e aceitar os ensinos que nos conduzem à vida eterna. Eu acho que essas duas perguntas estão muito claramente respondidas na Bíblia. Agora, eu preciso falar com você, né? Porque não basta só responder a pergunta. Eu preciso agora fazer uma pergunta a você. Né? As pessoas estão fazendo perguntas a nós, mas eu quero fazer uma pergunta a você. Você já foi batizado? Você já foi batizado por imersão? E foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz Mateus capítulo 28? E mais, na igreja que você foi batizado, aquela igreja guarda os mandamentos, aceita os mandamentos? Ou você foi batizado numa igreja que diz que a lei foi abolida? Então essa é uma pergunta que eu faço para você. E você pode me responder agora. Você pode responder para Deus ou para você mesmo. E se você precisa ser batizado, se você necessita nascer de novo, então já nesse bloco, já nessa primeira parte, eu quero fazer um convite para você, um apelo para você, para que você se entregue a Deus, para que você peça o batismo. E eu queria que você entrasse em contato conosco. Você pode mandar o seu e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br. Mande o seu e-mail e diga, Pastor Luiz, eu entendi esse assunto, eu quero ser batizado. Manda para a gente. Nós vamos te ajudar, te encaminhar, te atender para que você seja batizado realmente. Ou então você pode fazer o seguinte, procure a igreja adventista mais perto da sua casa. E ali você diga, olha, eu assisti o programa Arena, tomei uma decisão e vim aqui. O que eu tenho que fazer para ser batizado? E as pessoas da igreja irão preparar você, orientar você para que você seja de fato batizado. Uma coisa importante eu devo dizer para você antes de irmos para o intervalo desse primeiro bloco. Eu preciso dizer para você o seguinte, o batismo não é um fim na sua vida espiritual, é o começo de uma nova vida. Nós vamos fazer um break agora, um intervalo, e logo depois eu volto para a gente continuar respondendo perguntas e ampliando esse estudo maravilhoso do batismo e do novo nascimento. Até já.